一緒に日本語を覚えよう。A língua japonesa é um tanto diferente da língua portuguesa em sua estrutura. Por exemplo, uma das coisas que mais diferencia é que o verbo vem no final da frase, diferente do português. E como o verbo vem no final da frase, eu preciso pronunciar claramente até o final da frase e o ouvinte tem que estar atento até o final da frase para saber o que a pessoa vai falar. Porque se ele não ficar atento, o ouvinte, ele não vai perceber se a pessoa disse que vai ou que não vai. Né? Que fez ou que não fez. Se é passado, se é presente. Inclusive, na língua japonesa, o que fica bem marcado mesmo é o tempo passado. Isso ele é bem distinto, né? As frases vão terminar com tá, né? Tabemashita, ikimashita, deshita. Então tem a presença do tá. Mesmo na linguagem informal. Ita, tabeta, data. Sempre com esse tá no final. Mas, neste momento, em primeiro momento, nós vamos ver sobre a frase substantiva. Isso mesmo, frase substantiva. Na língua japonesa, nós temos 3 tipos de frase: frase substantiva, frase adjetiva e frase verbal. Como o próprio nome diz, a frase substantiva, ela tem a presença do substantivo, não tem a presença do verbo. Como assim, né? Não tem a presença do verbo. Mas isso acontece. Então, quando eu digo watashi wa Burajirudin desu, literalmente eu só diz eu brasileira. Ou se for um homem falando, eu brasileiro. No entanto, quando eu traduzo isso para a língua portuguesa, eu vou dizer eu sou brasileira, eu sou brasileiro. Porém, nessa frase não tem a presença do verbo, apesar de que em português eu digo eu sou brasileira, brasileiro, né? Então, a frase substantiva, ela vai ser encerrada com o substantivo. Watashi wa Burajirudin desu. Então, terminou com a palavra Burajirudin, que é um substantivo, ou meishi, como os japoneses chamam, né? E o des, né? Vocês vão falar mais, Marlene Sensei terminou com des, não foi com Bradirudin, foi com des. Só que esse des, ele não vai ter uma tradução específica. Tirando ele, a frase tem o mesmo sentido. Eu posso dizer Watashi wa Bradirudin. Tem o mesmo sentido. Então, o des nessa frase, ele vai simplesmente atuar como um agente para formalizar a frase, ou seja, para deixar ela no sentido formal. Ou seja, se eu estou me apresentando, dizendo que eu sou brasileiro, que eu sou brasileira, watashi wa Burajirudin desu, eu estou falando com alguém com quem eu ainda não tenho intimidade, com quem eu não tenho uma amizade próxima. Então, eu uso o des. Eu poderia dizer essa frase sem usar o des? Quem que pode usar essa frase? Digamos que seja um superior, né? O chefe da empresa, que está falando com um subordinado e de repente ele diga Watashi wa Burajirudin. Ou de repente ele até use Boku wa Burajirudin, sem usar o des, porque a posição dele com quem ele fala permite usar
a frase no sentido informal. No entanto, nós iremos usar a frase com des no final. Mas lembrando, essa é uma frase substantiva. Nesse primeiro momento, nós vamos trabalhar com frases substantivas. Essa frase substantiva, ela vai sempre estar nesse formato. Então, watashi wa Brazilian desu, para falar a nacionalidade. Posso usar para falar meu nome, a mesma estrutura. Watashi wa Marei desu. Isso mesmo, o meu nome em japonês, uma das formas de dizer o meu nome é Marei. Eu posso dizer da profissão. Watashi wa kyoushi desu. E posso usar também para dizer a minha idade. Watashi wa 46 sai desu. Então, vocês observaram que é sempre alguma coisa wa, alguma coisa des. Mas eu posso falar só de watashi? Claro que não. Você pode dizer de uma outra pessoa. Por exemplo, Anita wa Brazilian desu. Anita wa kashu desu. Anita wa 29 sai desu. Então, nesse primeiro momento, nós usamos essa estrutura para dizer nacionalidade, watashi wa Brazilian desu, para dizer o nome, watashi wa Marei desu, para dizer idade, watashi wa 46 sai desu, e também para dizer a profissão, watashi wa kyoushi desu. Neste último, eu posso acrescentar especificidade, né? Watashi wa Nihongo no kyoushi desu. E se você é aluno de uma determinada escola? Se você é funcionário de uma determinada empresa, você também vai poder usar essa estrutura que eu usei por último, acrescentando no. Esse no, ele serve para juntar dois meshi, né? Dois substantivos. Eu disse Nihongo no kyoushi desu. Mas você poderia dizer Puki Daigaku no Gakusei desu, que é aluno da PUC, da Universidade PUC. Puki Daigaku no Gakusei desu. Então, você vai fazer essa junção com no. Otsukare-sama deshita. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um joinha, inscrever-se no canal e ativar as notificações. Arigatou gozaimashita.